O intuito aqui foi de criar um roteiro sobre a execução de uma calçada de concreto armado, né? Passando por todas as etapas, desde a preparação, né, do solo até o acabamento superficial, ou seja, a textura, ok? E chamando atenção para alguns pontos que são muito importantes para o sucesso da obra. Muito bem. Para começar, eu gosto de começar sempre por esse slide, porque ele é bastante importante, desculpa, ao longo da apresentação. O sucesso de uma obra bem executada, uma obra que chegou no objetivo desejado, ela depende desse tripé aqui: projetos, materiais e execução. É fundamental que esses três elementos, essas três variáveis, sejam devidamente respeitados ao longo do processo como um todo, né? Projetos que sejam bem dimensionados, projetos que sejam bem detalhados para facilitar a execução da obra. Isso é fundamental. Projetistas que conheçam o sistema com o qual está trabalhando. Materiais. A utilização dos materiais que foram especificados em projeto, sem fazer nenhum tipo de substituição. Isso é muito importante, porque quando se elabora um projeto, você leva em conta exatamente as características dos materiais que serão empregados. Se isso não for respeitado, o projeto perde um pouco da sua importância. E o terceiro elemento é exatamente a execução, né? A operacionalização da produção, né? Então, profissionais que devidamente treinados e capacitados para executar, pôr em prática esse projeto. Então, essas três pernas, essas três variáveis, elas são fundamentais e eu vou chamar a atenção ao longo da minha apresentação para esses elementos aí, ok? Eu procurei fazer uma apresentação que fosse bem explicativa, né? De modo que a pessoa vendo e lendo o que está escrito, ele pode ter um bom entendimento dessa solução. Então, a gente começa isso falando sobre a preparação do solo, um elemento extremamente importante, né, com relação àquilo que vai ser colocado sobre ele. Muitas vezes, a preparação do solo, ela fica em segundo plano e isso reflete de forma negativa sobre aquilo que está sendo colocado sobre esse piso. Então, retirar todo o material existente, deixar o solo limpo, regularizado, sem qualquer tipo de vegetação, lixo ou resíduo, é fundamental, tá? Porque o solo é um dos elementos de suporte, ou seja, é o elemento de suporte das cargas que irão atuar sobre essa calçada. Então, é uma condição extremamente importante essa etapa de preparação com todas essas observações que aí estão. A preparação do solo, né, além da limpeza, do nivelamento, né, ele sempre deve ser compactado, devidamente compactado, caso essa calçada seja uma calçada que é uma calçada nova a ser executada, né? Então, esse solo tem que ser regularizado e devidamente compactado.
Se for o caso de uma demolição, né, você vai retirar uma calçada existente para colocar uma outra calçada, provavelmente esse solo já esteja compactado, ok? Então, essas são duas observações com relação ao início de execução. Uma calçada nova, compactar o solo. Uma troca de calçada, provavelmente ele já esteja compactado. E aí nós temos a compactação, por exemplo, por este elemento, né, que é um batedor de alumínio, que serve para compactar, conforme a imagem que está aí ao lado. Esse solo devidamente nivelado, devidamente compactado, ele está pronto para a segunda estrutura a ser colocado sobre ele. Então, o solo é uma estrutura, né? É um elemento de suporte que tem uma resistência. Sobre ele vai ser colocado uma outra estrutura, que a gente chama de subbase, que no caso de calçada é uma subbase com brita 1 e uma espessura de 5 centímetros. Esses 5 centímetros, ele não saiu da minha cabeça, tá? Eu tenho alguns documentos que estão anexados nessa minha apresentação, né? Diretrizes de Calçada São Paulo, né? Que eu levantei isso, né? O Moschetti também havia me enviado esses documentos. Está lá escrito que a subbase ela deve ter, no mínimo, 5 centímetros de espessura com uma brita 1. Né? Esse cuidado deve ser observado mesmo que o solo esteja estabilizado. O que ele está dizendo aí é o seguinte, né? Que muitas vezes a pessoa faz a compactação do solo e coloca uma tela com espaçador, com concreto, achando que está fazendo tudo correto, eliminando a subbase. Uma das funções da subbase de brita, uma das principais funções da subbase brita é exatamente o elemento drenante, né? Em caso de chuva, essa água ela não estoca embaixo da calçada. A camada de brita ela funciona como um elemento drenante. Com isso, ela protege a placa dessa água que poderá ficar estocada embaixo dela. E, muitas vezes, quando se tem o lençol freático muito alto, uma chuva intensa, esse lençol freático sobe, né, e pode causar danos à placa. Então, essa função drenante da subbase é extremamente importante. Essa subbase também tem que ser nivelada, né? Assim como o solo, né? A subbase tem que ser nivelada e tem que ser compactada, né? Porque é um processo, é uma etapa fundamental do processo, porque você vai evitar em que você tenha espessuras diferentes, né? Na placa de concreto. Né? Então, essa calçada que nós estamos falando nada mais é do que uma placa de concreto, é uma estrutura. Tá? Então, o solo compactado, o solo nivelado, sobre ele é colocado uma subbase de espessura 5, com uma brita 1, compactada e nivelada, ok? A próxima etapa dessa execução é exatamente a preparação do berço, né? O berço é exatamente... são as formas que irão garantir os limites dessa calçada, né? As estacas, elas devem estar distante uma da outra cerca de 50 centímetros, né? É importante que esses sarrafos sejam totalmente retos
para exatamente não provoque uma falta de linearidade, né, nesse sarrafo que vai se compor a forma, né? Da mesma forma, o nivelamento desta forma, do topo da forma, deve ser preciso, né? Porque se não houver esse nivelamento, você vai ter uma calçada, porque sobre essa forma, esse sarrafo, né, vai correr aí a régua para poder fazer o desempenho do concreto. Se ela estiver desalinhada, o concreto irá ficar desalinhado, né? E isso aí deve ser retirado depois do concreto endurecido, ok? Então, essa parte de forma, né, de elaboração de berço, onde vai ser lançado o concreto, o nivelamento desses sarrafos é muito importante, porque para que você não altere a superfície da placa. Uma coisa que deve ser observada nesse momento é o declive, né, da calçada. Ela não pode ser uma calçada rigorosamente horizontal, porque senão o que acontece é o acúmulo de água. Você tem que ter um desnível da edificação para o meio-fio na ordem de 2 a 3%. Né? Mais ou menos essa é a ordem de grandeza, de declividade, para que a água de chuva caia e já escorra direto para o meio-fio. Então, são elementos importantes a serem observados para você ter uma calçada com nivelamento do concreto rigorosamente perfeito e com a declividade, evitando com que essa água venha a parar sobre essa calçada, né? Ela corra direto para o meio-fio. Muito bem. Preparado essa forma, né, a próxima etapa é a colocação da tela soldada. A diretriz lá da prefeitura, ela fala em uma tela Q92, né? Em casos, por exemplo, onde vai ter uma calçada, onde tem um acesso, por exemplo, para um comércio, né, a tela é uma Q138. A espessura do concreto varia um pouco por conta exatamente da sobrecarga que vai ter sobre essa calçada, né? As dimensões do painel de tela oferecido no mercado são 2. Um painel de tela 2x3, né, uma tela com dimensões menores, e um painel de 2,45 por 6 metros, né? E veja bem, optar por um ou por outro, para o mesmo tipo de tela, então você tem a Q92 em 2x3, e você tem a Q92 em 2,45 por 6, né? Eu faço a opção por qual deles? Depende da largura da calçada, né? E veja só uma coisa, essa armadura ela deve ser apoiada sobre espaçadores, também está na diretriz, né? De tal forma que ele fique da superfície para baixo 3 centímetros, da face superior da placa para baixo 3 centímetros, conforme está no desenho ao lado. E a distância entre esses espaçadores soldados, ele deve estar entre 1 metro e 1,20 m, ok? Então, observe no desenho, né? Aqui nós temos o posicionamento da tela, né, na face superior. Nós temos uma placa de 7 centímetros. Essa tela está da superfície para baixo 3 centímetros, de modo que esse espaçador aqui
terá que ter 4 centímetros, certo? Então, o espaçador com altura de 4, a tela apoiada sobre ele, sobre a tela nós vamos ter um cobrimento de 3 centímetros, tá, ok? Por que esse posicionamento? É exatamente para cumprir a função de controle da retração do concreto, ok? Então, o concreto, quando ele perde água, ele perde volume. Com isso, ele tende a perder, a se movimentar na horizontal, né? Isso chama contração do concreto, contração plástica, né, por perda de água, né? Ela fica na face superior exatamente para controlar essas tensões provenientes dessa retração. A outra coisa é o seguinte: durante a vida útil da calçada, o que acontece é o seguinte: dias quentes, a calçada tende a aumentar o seu tamanho, dilatação, expansão. Isso é normal, né? Todo material aquecido expande. Todo material resfriado contrai. Então, a tela serve exatamente para controlar essa movimentação de contração e expansão da placa de concreto. Com isso, combatendo essas tensões, né, de contração e expansão, para evitar a fissuração na superfície. Então, por esse motivo que a tela deve ser colocada a 3 centímetros da superfície. Ok? Então, para 7 centímetros, um espaçador de 4 e uma tela Q92. Tá? Isso é fundamental, porque a tela vai cumprir uma função, que é a função de controlar essas tensões. Ok? Ela fora da posição, ela perde essa função. E veja bem o que acontece quando ela perde a função de controlar essa tensão na superfície do concreto. Então, veja, esse aqui embaixo é um corpo de prova que foi extraído, ok? Porque foi uma obra que apresentou problema de fissura na superfície do concreto. Foi uma obra que foi bem dimensionada, foi uma obra que os materiais foram respeitados, só que a execução pecou. Aquilo que deveria ficar, aqui está a tela, dá para a gente ver aqui no corpo de prova, o posicionamento da tela, e se a gente pegar a régua ao lado, a gente vai ver que ele está a 10 centímetros da superfície. Ou seja, no momento que ela saiu da função dela, que seria aqui, de controlar esse aparecimento aqui, ela estava embaixo. Então, o concreto retraiu, fissurou, e a tela perdeu a sua função de combater essas tensões. Então, o posicionamento da tela próximo à superfície é fundamental para evitar que isso aqui ocorra. E observe o seguinte: a fissura abriu, tá? À medida que ela foi se aproximando da armadura, ela sumiu. Então, quando chegou próximo da armadura, a tela começou a combater essas tensões. E com isso, a fissura sumiu. Se ela estivesse aqui em cima, já teria combatido desde o início, né? Então, por isso que é importante aquele posicionamento, respeitar aquele posicionamento de um espaçador de 4, sobre ele uma tela, sobre a tela um cobrimento de 3 centímetros do concreto, né? Esses espaçadores, eles podem ser plásticos, podem ser metálicos, ok? Sempre respeitando a altura em que deve ficar essa tela dentro dessa placa de concreto, senão ela perde a função,
ok? Uma outra coisa que acontece muitas vezes, né, por uma questão de economia, o que a pessoa faz que, ao invés de trabalhar com espaçador plástico ou com espaçador metálico, que é encontrado no mercado, né, tem diversos fornecedores, né, espaçador treliçado, espaçador W, espaçador plástico, né, são todos espaçadores industrializados. A pessoa faz a opção por trabalhar com bloquinhos de argamassa. E aí o que acontece é um erro que é cometido. Porque esse bloquinho aqui, muitas vezes ele faz com uma argamassa de areia e cimento, o que se chama de uma argamassa podre, né? E nessa argamassa é colocado um arame recuzido. Esse arame recuzido serve exatamente para amarrar esse bloquinho na tela, para garantir aquele espaçamento, aquele cobrimento pelo concreto. Só que esse elemento é poroso. A tela é um aço carbono, se deixar no tempo, ela oxida. E se ficar por muito tempo, ela enferruja. Ela enferrujando, aumenta o volume. Aumentando o volume, ela estoura o concreto, né? Então, essa massa podre, ela expõe a armadura à umidade que está abaixo da subbase, né? Então, é importante que, se for observado, se for usado um bloquinho de argamassa, que esse bloco tenha a mesma resistência do concreto, portanto, 25 MPa, que o traço para elaborar esse bloquinho seja o mesmo do concreto, que aí torna uma peça só, ok? Então, essas são considerações com relação ao posicionamento da tela. Ela é muito importante que seja mantido na face superior. E veja só, aqui nós temos uma sequência de concretagem, né, em que a gente observa o seguinte, né? Nós temos uma placa concretada aqui, uma placa vazia aqui e uma placa concretada nessa posição. O que eu chamo a atenção nessa imagem aqui, que por sinal eu tirei dessas normas da prefeitura, é o seguinte: quando você molda essa placa, tá? Ela é longitudinal ao meio-fio, ok? Aí aqui o comprimento depende de projeto, ok? Ele pode respeitar, por exemplo, o comprimento da tela de 6 metros, como ele pode ser um múltiplo da tela de 2 metros, tá? Então, nós temos uma forma de madeira aqui e nós temos uma forma de madeira aqui, ok? A tela soldada, ela é interrompida antes da madeira. Vou mostrar mais para frente isso. Então, essa placa aqui, ela é independente dessa e é independente dessa aqui. O comprimento depende de projeto. Pode ser comprimento variado, tá? Depende do conceito do projeto. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, que muitas vezes é comum a pessoa deixar essa madeira de forma, né, e concretar essa placa. O que está acontecendo aí é um erro, é um equívoco, tá? Porque madeira é um material incompressível, tá? E a gente sabe que o concreto dilata, se esquentar, ele dilata. E a função das juntas é exatamente permitir que isso ocorra, tá? Que esse movimento ocorra. Se eu deixar a madeira e concretar a próxima placa, eu estou com material incompressível entre as duas placas, de modo que eu vou limitar essa movimentação longitudinal da placa. E isso pode causar tensões, de modo que essa placa possa levantar, porque ela vai dilatar.
Não tem como a gente falar que o tempo esquentou e o concreto vai permanecer com o mesmo comprimento. Não, ele aumenta. Esfriou, ele diminui. Então, a junta na calçada serve exatamente para permitir esse constante movimento entre placas de expansão e contração. Então, a forma de madeira, ela deve ser sacada, né? Então, tira essa forma aqui de madeira, tira essa forma de madeira, ok? A face dessa placa e a face dessa placa serve de forma para eu concretar este meio aqui. Então, eu tirei a madeira aqui, tirei a madeira. Então, eu fiquei com a face dessa placa e com a face dessa placa, ok? Eu passo aqui um desmoldante ou uma nata de cal. Para que isso? Exatamente para que eu, quando venha concretar essa placa entre as duas, esse concreto venha aderir à placa anteriormente concretada, né? Se isso acontecer, no momento que esse concreto contrair, ele pode ou deixar parte dele grudado nessa placa, ou trazer parte dessa placa para cá, danificando a região de junta, tá? Então, duas observações. Retira a forma de madeira, porque ela vai impedir o movimento de contração e expansão. A face é passado um desmoldante, ou uma nata de cal, para evitar que, quando eu concretar essa placa, esse concreto não venha aderir a essa outra placa. E com isso eu tenho placas independentes, trabalhando horizontalmente, independente uma da outra, e protegido pela região de junta, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, essa é a importância desse slide aí, ok? Como eu falei anteriormente aqui, né, essa placa, eu posso fazer essa placa com uma tela de 6 metros de comprimento, né? Então, a tela tem 2,45, eu vejo qual é a largura da calçada, né? Corto essa tela e uso os 6 metros de comprimento, ok? Mas se eu optar por uma tela de 2 de largura, por exemplo, que já me favorece bastante a largura da minha calçada, evitando que eu tenha perda, né, de tela na lateral, né? Então, de repente, aqui é melhor eu trabalhar com um painel que tenha 2 metros de largura. Eu vou otimizar a minha utilização. Só que ele tem 3 metros de comprimento. Mas eu posso colocar um outro painel aqui. Então, eu posso colocar um painel daqui para cá e um outro painel daqui para cá. Só que entre esses dois painéis, eu tenho que ter uma emenda das armaduras para torná-las contínuas, tá? Eu não posso fazer uma emenda de topo. Eu tenho que fazer uma emenda de sobreposição. E essa sobreposição que é o que mostra exatamente essa imagem que está aqui. Então, eu tenho, nessa imagem, um painel que vem daqui até aqui, e eu tenho um outro painel que vem deste lado até aqui. Entre os dois, em comum, eu tenho 2 malhas, tá? No caso da Q92, essa malha é de 15 centímetros. Então, eu tenho uma região de emenda, né, entre os dois, aqui, de 30 centímetros, ok? E com isso eu tenho uma armadura contínua ao longo da minha placa. Porque se eu fizer uma armadura de topo, né, sem o traspasse, no momento que essa placa dilatar, ela vai fissurar de fora a fora nessa região, porque não tem armadura, ok? Então, quem garante que essa fissura não apareça é exatamente essa região de emenda, como está mostrado aqui embaixo, né? 2 malhas ou
3 nós, ok? E aí eu vejo uma placa concretada. Né? Como eu havia dito, né, a junta em uma calçada, ela tem função. Como está dito aqui embaixo, permitir a movimentação de contração e expansão. Então, controlando, né, a fissuração, ok? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, eu vou explicar uma coisa que é o seguinte. Eu tenho 2 tipos de juntas. Uma que é a junta cerrada e a outra que é a junta de construção. Então, por exemplo, o que é uma junta de construção? Aqui eu tenho o edifício, a residência, o comércio, seja lá o qual for, entre essa edificação, esse muro desta edificação e a placa, eu tenho uma junta de construção, tá? E ela tem uma abertura, um isopor de 1 centímetro mais ou menos, né? Que é quando essa placa estender na lateral, né? Se essa placa estiver confinada entre o meio-fio e essa parede, ela vai ou detonar, ela vai expandir nessa direção, ou ela detona o meio-fio, ou ela detona o muro. Tá? Então, aqui eu vou ter uma junta de construção que vai ter um elemento, um isoporzinho de 1 centímetro, né? E depois a gente vai fazer, a gente vai selar essa junta, que é para evitar que a água percole entre parede e placa, entre por baixo, provoque aí o assoreamento do solo, né? Isso acontecendo, o solo perde suporte. O solo perdendo suporte, essa placa tende a fazer esse movimento, e isso aí é uma tensão para a qual a placa não foi projetada, ela fissura, ok? Então, por exemplo, aqui entre a edificação e a placa, eu tenho uma junta de construção, ok? A junta cerrada, tá? O nome da junta de construção, né? Esse desenho aqui é uma junta de construção, olha. Tá? É uma construção entre 2 placas. Então, aqui eu tenho uma junta de construção, eu tirei o sarrafo, usei a face das placas como forma, né? E concretei. Fiz um isolamento aqui com desmoldante ou nata de cal, né? Esse concreto retrai. Quando ele retrair, ele vai mostrar uma linha de afastamento dessa placa com essa aqui. Então, é uma linhazinha que é uma junta de construção, tá? Então, a gente pode ter ela aqui e a gente pode ter ela transversalmente à placa, ok? E o que é uma junta cerrada? Ok? Então, por exemplo, essa imagem aqui. Vamos supor o seguinte, eu não quero fazer uma placa, ou o projeto, ele fala, eu não quero fazer uma placa com 6 metros de comprimento, quero fazer uma placa maior, quero aumentar a minha produtividade, né? Ele pode fazer uma placa compondo, né? Por exemplo, naquele momento eu peguei 2 painéis de telas para compor essa placa aqui, né? De 2 por 3. Então, fiz a composição e emenda entre eles, né? Mas eu posso fazer a composição de 2 painéis de telas de 6 metros, né? Boto um painel de tela aqui, outro painel de tela aqui, né?
eu crio nessa região aqui o que a gente chama de junta cerrada. Então, nesse caso que eu estou mostrando, eu concretei aqui, aqui e depois concretei aqui. No caso de uma junta cerrada, eu concreto tudo junto, né? E na região onde está delimitado o comprimento da minha placa, eu coloco uma estrutura de barra de transferência, que eu vou mostrar mais para frente, né? Eu interrompo a armadura, coloco um conjunto de barra de transferência, inicio a minha armadura novamente, interrompo antes da forma, coloco a estrutura de barra de transferência, inicio a armadura novamente e vou para lá, faço isso novamente, interrompo a armadura, barra de transferência, inicio a armadura, né, e concreto tudo junto. Tá? Não há problema nenhum fazer isso aí, porque a gente está criando uma região, nós estamos criando uma região onde a gente vai cerrar essa junta, ok? Então, é assim, eu posso concretar tudo junto, ok? Não há problema nenhum. Mas eu tenho que interromper a tela exatamente antes da junta e começar com a tela depois da junta. Interrompo, começo e continuo. Concreto tudo de uma vez só, ok? Eu sei que eu melhorei a minha produtividade, tá? E eu sei que aqui eu vou ter uma junta cerrada. E esse corte dessa junta, ele deve ser feito, né, no intervalo de tempo que vai de 8 a 12 horas, mais ou menos, tá? De 6 a 12, né? E por que eu tenho que fazer esse corte dentro desse período? Porque, na realidade, né, eu estou, tá? Então, aqui eu tenho uma placa, quer dizer, eu concretei tudo junto, né? Tudo, o concreto está totalmente concretado de fora a fora. Então, aqui eu tenho uma seção, que é essa que está aqui, eu estou olhando exatamente para ela agora, né? Eu sei que nessa região eu interrompi a minha armadura, né? Desculpa. Eu interrompi a minha armadura, tá? Está interrompida aqui, certo? E cortei a minha placa, introduzi o disco de corte aí, dentro do intervalo de 8 a 12 horas. Por que isso? Porque se você for cortar antes de 6, 8 horas, esse concreto está muito mole, né? Então, na hora que introduz a serra, ele expulsa agregado. Então, você não consegue fazer um corte perfeito. Se você for fazer depois das 12 horas, aquela fissura que deveria aparecer nessa região, ela aparece numa região que não está protegida, né? Então, esse intervalo de tempo serve exatamente, né, para eu induzir o aparecimento de uma fissura nessa região. E nessa região eu estou protegido com uma barra de transferência. Então, eu mantenho a planicidade dessas duas placas, né? E essa região que eu cortei, eu criei um reservatório onde eu vou introduzir o material selante para evitar que águas e material incompressível entre nesse reservatório, tornando impossível a movimentação horizontal da placa, provocando danos, tá? Então, isso é uma junta cerrada. Eu vou serrando naquele local aonde eu quero que a fissura apareça, tá? Então, que tem uma junta de construção, que eu já falei, né? A junta de construção, ela está entre duas placas distintas. Então,
essa placa é independente dela. Entre as duas, eu tenho uma junta de construção. Se tem a edificação, entre a edificação e a placa, eu tenho uma junta de construção. Tá? A junta cerrada, ela está exatamente contida na mesma placa. Ela é transversal ao comprimento da placa. Eu boto essa imagem aqui, porque essa imagem, ela me mostra as duas situações que eu acabei de mostrar. Veja só, eu tenho uma placa concretada. Essa placa aqui é um piso industrial, mas é a mesma situação para uma calçada. A solução é exatamente a mesma, tá? Então, eu tenho uma placa, tá? Aqui a gente consegue observar as barras de transferência, quando necessárias, tá? Porque nem todas as calçadas pedem barra de transferência. A do tipo 1, por exemplo, né, que é a que deve estar sendo executada, ela não pede barra de transferência. Tá? A do tipo 2 e a do tipo 3 já pede barra de transferência. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma calçada concretada, aqui eu tenho uma outra calçada concretada. E eu tenho uma placa no meio que eu ainda não concretei. Ok? Tirei a forma, usei a face das duas placas para concretar essa placa do meio. Passei desmoldante para que esse concreto não venha aderir nesse concreto antigo. Só que essa placa aqui, eu quero aqui no meio introduzir uma junta cerrada. Aqui eu vou ter uma junta de construção. Aqui eu vou ter uma junta de construção. Aqui no meio eu vou ter uma junta cerrada. E como eu havia dito, né? Na região onde eu vou induzir o aparecimento de uma fissura, né, eu introduzo o elemento barra de transferência. Então a armadura vem até aqui, daqui para cá, ela é interrompida antes do 2,5 centímetros antes do local que vai aparecer a fissura, e a armadura começa 2,5 centímetros depois do local que vai aparecer a fissura. Então ela começa e vai até 2,5 centímetros da face da outra placa, ok? Aí eu venho e concreto tudo, certo? De 6 a 12 horas, eu entro com o disco de corte aqui, para enfraquecer essa seção. Porque é isso que acontece, né? Na hora que eu coloco o disco de corte aqui, eu enfraqueço essa seção com relação a essa e a essa. Na hora que esse concreto retrair, como é a região mais fraca, aqui aparece uma fissura. É onde eu quero. E aqui eu tenho uma barra de transferência. E aqui eu introduzo o material selante. Então eu protejo a junta e mantenho a planicidade. Tá? Então, essa imagem, ela mostra exatamente essas duas situações. Junta de construção e junta cerrada. Como eu havia dito, o corte entre 8 e 12 horas após o término da concretagem. Do que depende isso? Por exemplo, nós estamos num período do ano, que é um período onde a temperatura média baixa, né? Portanto, tem menos evaporação de água do concreto. Portanto, a retração dele é mais lenta, a cura dele é mais lenta, né? Sendo mais lenta, eu vou estar mais para 12 do que para 8, ou mais para 6, mais para 12 do que para 6, tá? Tem publicações que falam de 6 a 12, tem publicações que falam de 8 a 12, tá? Na realidade, isso é uma sensibilidade que a gente tem que ter lá no canteiro, né? Que depende das condições da temperatura, ok? Um dia muito frio, o concreto leva mais tempo para iniciar a sua cura. No dia mais quente,
essa cura ela é mais rápida. Então, a pessoa no canteiro tem que identificar o momento exato que fica dentro desse intervalo, depende dessas variáveis ambientais, para poder fazer o corte da junta de fora a fora. Ok? E aí acontece que nas calçadas nós temos algumas interferências, tá? Então, por exemplo, não adianta eu compactar o solo bem compactado, né? Eu colocar a subbase de brita de 5 centímetros, nivelado, compactado, fazer um gabarito, né, para o berço bem nivelado, com estacas a cada 50 centímetros, botar o espaçador soldado, botar a tela na posição de 3 centímetros da superfície para baixo, usar o concreto cuja resistência na diretriz especifica 25 MPa, um concreto dosado em central, de uma concreteira que tenha um responsável técnico que assina por ela, eu vou falar sobre isso, né? Se a gente não tomar cuidado com esses tipos de interferência que ocorrem numa calçada. Porque essas interferências, elas geram tensões. Ok? E se essas tensões não forem controladas, ela vai fissurar. Observe, quando vocês forem andar numa calçada de concreto armado daqui para frente, ou na calçada tanto de concreto simples quanto de concreto armado, em que a pessoa não teve a devida atenção para essas interferências, nós vamos ter fissuras, né? Então, observe bem. Então, nós temos um canteiro, por exemplo, de uma árvore, nós temos uma caixa de passagem de energia elétrica, uma caixa de telefonia, sei lá, nós temos interferências, né, nessa calçada, né? Então, a gente precisa ter atenção com relação... O projeto tem que ter atenção com relação a isso. E, na hora de executar, tem que ter atenção. Por exemplo, né? Então, aqui eu tenho algumas situações. Aqui eu tenho um canteiro de uma árvore, né? Essa calçada aqui é na rua da minha casa, na Vila Leopoldina, tá? Eu estava passando ao lado, quando eu vi eles executando isso, você vê o gabarito aqui direitinho, as interferências, os gabaritos, armadura tela, sem espaçador, sem lona plástica, que é esse elemento aqui, ó. Ele é fundamental que sobre a camada de brita seja colocada uma lona plástica preta, tá? Para que serve essa lona plástica? Primeiro, para combater a umidade ascendente, tá? Que a umidade pode causar problemas no piso. Segundo, essa lona plástica serve para reduzir o atrito entre duas estruturas. A subbase de brita é uma estrutura. A placa de concreto que vai ser colocada sobre a brita é uma outra estrutura. Se você lançar o concreto sem a lona plástica, esse concreto vai ficar com a face inferior dele totalmente irregular. Com isso, você está aumentando muito o atrito entre essas duas estruturas. Vai impedir ou comprometer esse movimento horizontal da placa sobre essa camada de brita. E isso acontecendo gera tensões, gerando tensões, poderemos ter patologias, tá? Então, nessa obra aqui que eles estavam executando, mas eu bati essa foto como exemplo, né? Já tem um tempo, ali na Vila Leopoldina, na Avenida Mofarrege, eu preparei, a gente como engenheiro, né, e gosta de observar as boas práticas, eu passei e falei para o cara, escuta, amigo, você não vai colocar espaçador na tela? Ele disse que iria colocar, tá? Porque a tela encostada na brita, ela perde totalmente a função, ok? Ele falou que iria colocar.
Eu perguntei do reforço aqui, ele falou que não precisava, né? Eu perguntei da lona plástica, ele também disse que era bobagem. O resultado, tudo feito, brita, tela, concreto, mas não observou isso aqui e não observou isso aqui. Lona plástica, reduziu o atrito entre concreto e brita. Quina, toda quina existe concentração de tensão. Por isso que escotilha de navio, janela de avião é arredondado. Exatamente para eliminar a região de concentração de tensão. O que ocorre aqui, nessa quina viva. Tá? Então, aqui vai ter uma tensão concentrada que essa tela não vai combater. Eu combato essa tensão adicionando essas armaduras de reforço, que eu amarro na própria tela. Tá? Então, aqui eu tenho uma armadura de reforço de 45 graus, que pode ser a mesma bitola da armadura da tela. E aqui eu reforço, porque muitas vezes o que acontece? Como a tela tem malha de 15, o primeiro fio dela ficou a 12 centímetros para cá. Então, nós temos 12 centímetros sem armadura nessa direção. Então, pode ter uma fissura aqui também. Então, eu reforço aqui com barras nessa posição, nesta posição, combato aí a possibilidade de tensões pelo fato de eu ter o afastamento dessa armadura da borda e coloco 45 graus para combater essas tensões. E neste caso aqui, eu faço isso, olha. Combato as tensões nos 4 cantos e reforço como está aqui, ó. Tá? Como está nessa posição. Então tem que tomar cuidado, né, com essas situações, combatendo com armadura complementar. Ok? Temos a tela, então a gente complementa a estrutura com essas armaduras. É importante observar isso aí. Senão vai fissurar. Então veja, aquilo que eu havia dito para vocês, né? Então você tem uma caixa lá de, sei lá, qualquer tipo de caixa, não sei. Então veja, olha, ela está posicionada bem na próxima borda da placa. Está bem aqui assim, ó, o final da placa está aqui, ó. Então, daqui para cá, eu praticamente vou ter um fio de tela, que eu tive que cortar a tela aqui, né, para ela poder entrar na posição dela. Praticamente sobrou um fio aqui, se sobrou, e muitas vezes sobrou um fio aqui, se sobrou. Ou seja, eu estou com uma região enfraquecida. Olha o que aconteceu. Fissura. Se tivesse feito um reforço com aço, né, teria controlado essa fissura. Ok? Então, se a gente não observar esse tipo de coisa, né, dessas interferências, né, que nós poderemos ter patologia na calçada. Isso é certeza. Isso é a natureza. Tá? Então, esses reforços é exatamente para controlar essas forças que são da natureza do concreto, retrair. Muito bem, falando do concreto, o concreto especificado pela diretriz é o concreto 25 MPa, lá fala em brita 0, eu acho que a brita 1 funciona muito bem, tem um diâmetro bastante aceitável. Por que isso? Temos que tomar cuidado com o agregado graúdo, né? Porque a calçada só tem 7 centímetros. Então, se eu botar uma brita 2, ela vai usar, o vazio vai ser muito grande, né? Então, a gente perde a força da argamassa que envolve essa brita, né? Então, brita 0, brita 1, ela cai bem. Então, aqui você vê aquele gabarito que eu falei para vocês, niveladinho, porque a régua
vai trabalhar em cima dele. Se ele estiver torto, você vai desenhar essa forma no concreto, né? Então, o nivelamento dele a cada 50 centímetros uma estaca é importante para essa etapa aqui, ó. Tá? Então, após a aplicação, tem que nivelar a superfície do concreto com o uso de régua, deixar a superfície o mais plano possível, não se esquecendo da declividade que tem que ter da edificação para o meio-fio, para evitar que essa água acumule sobre a calçada. É aconselhado o uso de vibrador, veja só, aí tem que tomar um certo cuidado, porque nós temos uma espessura de 7 centímetros. De repente, um vibrador, um mangote, de repente ele é demais. Não se vibra a armadura, tá? Tem pessoas que pegam o mangote, encostam na armadura para vibrar. É errado. Vibra-se o concreto, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação à forma de vibrar esse concreto para ele adensar, né? Porque quando você vibra, você vai expulsando as bolhas de ar que tem dentro. Então esse concreto adensa, ele fica mais incorporado. E depois disso faz aí o uso da desempenadeira mecânica, né? Para fazer o alisamento da superfície, ok? Uma coisa importante, tá? Eu mostrei um tripé lá atrás para vocês, ok? E falei, olha, projeto, material, execução. Então, execução, se a forma estiver ruim, o concreto vai ficar ruim, tá? O material, se o concreto de 25 MPa, ele não seguir as boas práticas de produção, você pode ter um concreto com resistência menor. Então, eu sempre recomendo comprar um material no caso do concreto, de concreteira que tenha um responsável técnico. É fundamental isso, tá? Porque se ele tem um responsável técnico pelo fornecimento do concreto, essa concreteira ela tem uma maior preocupação com relação ao que ela está produzindo, tá? Ou seja, tem um responsável técnico que está assinando um ART de fornecimento, portanto, o nome dele está em jogo. Porque existe muitas concreteiras no Brasil que nem responsável técnico tem. Tá? Isso é um perigo, você pode estar comprando gato por lebre, ok? Então, isso aqui, exigir, né, que a concreteira tenha um responsável técnico, é direito do consumidor. No caso, o órgão público, a Prefeitura de São Paulo, é direito dela. Sua concreteira tem responsável técnico? Quem é a pessoa? E mostra o ART. Então, isso você está protegendo a obra que você está pedindo para executar, né? E está protegendo o usuário, que é o público de São Paulo, que são as pessoas de São Paulo. Se tiver dúvida com relação a isso aqui, é só entrar no site da ABESC, né? Associação Brasileira da Empresa de Serviço de Concretagem. Todos os associados da ABESC têm um responsável técnico, tá? Então, você vai estar mais seguro com relação ao produto concreto. Porque nós temos no Brasil empresas que sequer têm responsável técnico, sequer têm controle na produção, em termos de umidade, de agregados, em termos de tipo de cimento e uma série de outras variáveis, tá ok? Então, eu chamo a atenção para esse aspecto concreto com relação à qualidade do produto concreto que vai ser colocado nessa calçada. E uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, exatamente com relação à superfície dessa calçada.
Então, quando a gente fala em alisamento aqui, né, na realidade, é o nivelamento perfeito e dá uma textura mais homogênea na superfície, né? Porque a próxima etapa, inclusive está na diretriz, é fazer a textura dessa superfície para tornar essa superfície antiderrapante. E para isso ser feito, tem que se usar vassouras, né? E são vassouras específicas para esse propósito aí, tá? E ela deve ser passada perpendicularmente, né, ao sentido longitudinal do fluxo de tráfego, tá? Ok? Que é para evitar que você tenha um acabamento espelhado, ficou lindo, ficou maravilhoso, o dia chove, uma pessoa vem, chuva, né, água, superfície lisa, você cria uma película embaixo do sapato, principalmente se for solado de borracha, uma película que cria um certo isolamento entre o sapato e superfície, a pessoa escorrega, prejuízo para a prefeitura, né? Então, a textura é um elemento muito importante. E o tempo de execução dele também é fundamental, né? Tem um momento que é um momento em que o concreto não endureceu por total, tá? Você ainda consegue apertar com o dedo e ver que ele se deforma. Esse momento é o momento que se entra com a vassoura, para criar textura, senão não cria textura. Ok? Então, cuidado com o acabamento superficial. E esse concreto tem que ser curado. Então, não adianta eu fazer tudo como manda o figurino, sem eu esquecer de curar esse concreto, né? E uma das coisas, né, porque a superfície normalmente é muito grande, e uma forma de curar o concreto para essas áreas grandes, né, sem que seja a manta que é colocada sobre o piso e molhada, né? Então, existe essa forma de cura, né? Que você bota a manta e molha, fica lá 72 horas, tem que estar molhando sempre, que é exatamente para controlar esse processo de cura do concreto, evitar que ele venha a perder água muito rapidamente. Se ele perde água rapidamente, ele pode fissurar. Então, existe a cura química, né? Que ela é aplicada com esse negócio que vem um reservatório nas costas aqui, um aspersor, né? Ou tem um aspersor onde tem uma central de produtos químicos, ou muitas vezes é aplicado com o próprio rolo, né? E veja, aqui o concreto está sem a cura, aqui o concreto está com o elemento de cura, tá? Então, é criado na superfície uma película que impede a evaporação da água, controla essa evaporação, né? E com isso, você tem a cura feita como deve ser feita, né? E esse produto químico, ele desaparece com o tempo, né? E ele não contamina, tem produtos que não contaminam, outro cuidado que tem que tomar, porque chove, né? Choveu, depois vai arrastar isso para o meio-fio, se é um elemento contaminante, ele vai para o rio. Então, tem produtos, né, que são biodegradáveis, ok? Então, é muito importante essa etapa, porque eu posso fazer tudo daqui para trás certinho. Se eu não curar o concreto direito, eu posso ter patologia. Isso aqui, ó, tempo reduzirá a retração e as fissuras superficiais. Então, o elemento cura química reduz a retração e combate as fissuras superficiais. Então, você veja que são produtos trabalhando
para o mesmo objetivo. Ok? Então, os produtos vão se complementando. Né? A gente tem um solo, sobre ele coloca uma brita, sobre a brita uma lona plástica, sobre a lona plástica a gente coloca o espaçador, uma tela soldada, a gente lança o concreto, faz o acabamento superficial desse concreto, passa a vassoura para criar textura e coloca um elemento de cura química que é para fechar o pacote. Né? Quando tem barra de transferência, né, falar um pouquinho sobre ela, nem todas as calçadas têm essa solicitação, mas quando tiver, ela é posicionada, por exemplo, a calçada tem 7, ela é posicionada, o eixo da barra, ela é posicionada na linha de 3,5 cm, tá? Portanto, H sobre 2. Tá? 7, aqui vai dar 3,5. Elas são espaçadas entre uma e outra a cada 30 centímetros. Elas devem ser paralelas entre si. Tá? E ortogonais à face do concreto. Então, se isso aqui acontecer, no momento que essa placa for para cá e essa vier para cá, essa situação impede esse movimento. Impedindo esse movimento, você tem tensão gerada. Tendo tensão, você vai ter fissura. Ok? Então, aqui tem a barra devidamente posicionada, linha neutra, o que a gente chama, essa linha que fica aqui. Se a placa tem 20, aqui a 10 centímetros, fica a linha neutra dessa placa. Tá? Se ela tem 7 a 3,5 centímetros, fica a linha neutra dessa calçada. Então, perpendicular à face, que permite essa movimentação da outra placa, e 30 centímetros uma da outra. Observe que essa barra é lisa. Tá? Não pode ser uma barra nervurada, porque uma barra nervurada, o concreto envolve, adere e impede o movimento de contração e expansão. Como eu havia dito para vocês, né, isso aqui é a calçada de concreto moldado em loco, diretrizes executivas de serviço, da Prefeitura de São Paulo, publicado em 2008. Né? Então, muito desse conteúdo que eu falei, eu tirei dessas publicações. Eu recomendo vocês lerem isso aqui. Ela é autoexplicativa. Tudo que eu falei aqui está contido nessa diretriz, que eu mandei, inclusive, em anexo para o Rômulo. Tá? Então, aqui, calçada padrão 1, calçada padrão 2, aqui ela fala em barra de transferência, mas aqui não fala. Na padrão 3, ela fala de barra de transferência. Então, tudo isto já está devidamente orientado dentro dessa diretriz aqui, ok? Que é da Prefeitura aí Municipal de São Paulo. Tá? Então, eu recomendo vocês, são 18 páginas, tá? É uma leitura fácil, simples, didática, com diversos exemplos, onde mostra esse procedimento. Então, você vê aqui o material selante da junta, tá aqui, ó. Aqui está o elastômero, do tipo JJ. Né? É um material que vai selar todas as juntas. Tanto a junta serrada quanto a junta de construção. Aquela junta de construção que fica o edifício, 1 centímetro, a placa de concreto, aquele isopor que eu boto no meio, ele tem que ser retirado pelo menos 3 centímetros dele para que eu introduza ali esse material para evitar que a água que bate na parede da edificação penetre entre a placa e a parede e venha para baixo dessa placa. Então, eu tenho que ter esse material selante que está aqui. Então, ele é especificado dentro da diretriz da Prefeitura, ou material similar, que cumpra a função de selar todas as juntas. A junta serrada, quando eu passo a serra,
Depois eu tenho que selar, porque senão a água entra e vai dar o mesmo problema. Tá? Entre meio-fio e calçada, eu tenho que selar, para evitar que a água entre ali, passe por baixo do meio-fio e venha danificar tanto a faixa de rolamento com meio-fio quanto a calçada. E muitas vezes eu ouço dizer, pô, mas concreto armado no calçado, isso aí, quando eu tiver que quebrar, sem nenhum problema, tá? Então eu vou ter que fazer uma intervenção aqui, sei lá, no esgoto, qualquer tipo de intervenção. O que a pessoa faz? Procedimento para fazer isso. Então ele corta a tela, né? Levanta a borda da tela, protege essa parte aqui de cima para evitar cortes, né? Então ele quebra com martelete o concreto, chegou na tela, ele corta, levanta, continua quebrando, remove a subbase, faz a intervenção que tem que fazer, ok? Ele pega essa tela, volta na posição horizontal, só que quando volta ela vai ficar em topo. Para evitar que fique em topo, eu pego uma parte de tela e boto exatamente nessa região aqui, dando continuidade a essa armadura. Então, eu recomponho a armadura, ok? E lanço, refaço a base, faço a compactação direitinho do solo que eu removi aqui, né? Recomponho a base, coloco sobre ela a lona plástica, faço o endireitamento das armaduras, complemento com um pedaço de tela, ou, dependendo do tamanho, pode ser vergalhão, seguindo os espaçamentos da tela também, não tem problema nenhum. Tá? Joga o concreto e eu tenho a estrutura totalmente recomposta, tanto fisicamente como estruturalmente. Tá? Qualquer coisa feita diferente disso, ela perde a função estrutural. E, bom, eu tenho problema de liberação. Hoje tem concreto que se libera com 24 horas de uso. Você faz no dia seguinte você libera para uso do pedestre, sem nenhum problema. Tá? Então, com relação à intervenção, é isso aí. E aqui eu montei para vocês um resumo, né, do que a gente falou de forma grosseira. Né? Também tirei da publicação da prefeitura. Então, aqui eu tenho a brita, sobre a brita eu coloco lona plástica. Tenho o solo, né, que se for construção nova, eu faço a compactação dele direitinho. Se é uma demolição, eu retiro, nivelo esse solo, que provavelmente ele já estará compactado, né? Sobre o solo, eu coloco uma camada de brita de 5 centímetros, né, de brita 1. Nivelo e compacto essa camada. Sobre ela, eu coloco a lona plástica. Coloco meus gabaritos, né, que vai definir o comprimento da minha placa. Sobre a lona plástica, aqui está faltando, tá? A lona plástica deveria ser o fundo preto aqui também é um fundo preto, né? Dizendo que eu tenho a lona plástica sobre a brita. Então, coloco aqui o meu gabarito, né? Delimitando a minha forma. Coloco os espaçadores de 4 centímetros, porque eu vou ter que ter uma armadura que fica de 3 centímetros para baixo da superfície. Coloco essa armadura de ponta a ponta dentro do limite, interrompendo antes dessas duas, né? Faço a concretagem dessa placa de forma intercalada, ou faço tudo, introduzo junta cerrada, tá? Eu posso fazer as duas coisas. Posso fazer placas menores, concreto uma, pulo, concreto outra, pulo, uso a face como forma para concretar essa aqui. Mas eu quero uma placa grande. Tá bom, beleza, concreto, mas eu tenho que ter junta cerrada. E essa junta deve ser selada. E depois eu venho e faço o acabamento superficial dessa placa com a devida textura. Então, esse aqui é um procedimento de execução. Ok?
A prefeitura também tem uma norma que foi publicada lá em 2008, né? Calçada de concreto moldado em loco, diretrizes executivas de serviço, que é o que a gente conversou, né? Então você vê, olha, fala do solo, fala da subbase, fala da armadura, fala da forma, né? Que deverá ser removida, tá? A forma ela é feita somente para moldar o concreto. Fala do posicionamento da tela, né? Painel 2,45 por 6, fala do distanciamento entre os espaçadores, né? E em outro momento ele fala exatamente o tipo de tela, tá? Aqui. Acho que é essa aqui. Não, acho que é a madeira. Então, falo 2,40. Aqui é 92, tá aqui, ó. Tá? Aqui é 92. Não é em rolo, tá? Essa tela não existe mais em rolo. Ela só tem em painel de 2,45 por 6 metros de comprimento. Ok? Fala dos espaçadores. Aqui fala, tá vendo? No tipo 2 e 3, ele fala da presença das barras de transferência, né? Enfim, tem todo... Ele especifica o processo como um todo, né? A NBR 16537, ele fala do assentamento da sinalização do tátil, tá? É recomendado que os pisos táteis sejam assentados de forma integrada ao piso do ambiente, destacando-se apenas o relevo, né? Então, na figura 75. De acordo com o item 5254 dessa mesma norma, né? Então, isso é uma dúvida que os executores têm de qual a forma de executar o assentamento desse podotátil. Eu procurei algumas coisas, né? E observei que alguns fazem uma forma ao longo da calçada. Essa forma é posicionada sobre a tela, tá? Então, vamos supor que vai ter 3 centímetros, porque aqui eu vou ter uma tela. E ele faz uma forminha onde ele concreta, só que essa forma, a concreto passa aqui por baixo, e aqui tem outra forma que vai delimitar o concreto nessa posição, né? Então, ele cria aqui um berço, né? De assentamento desse podotátil, né? Uma coisa que eu chamo a atenção é que esse podotátil tem que ser assentado o mais rápido possível com relação à idade do concreto que está no seu entorno. Que o assentamento de argamassa com resistência igual à do concreto, que é para haver uma aderência perfeita dele ao que está colocado lá, né? Então, tira a forma, né? Então você tem o bercinho, uma argamassa com resistência alta, para você poder fazer esse assentamento, uma ponte de ligação aqui entre o substrato, que a gente chama, né? E o podotátil, para que ele venha a aderir a isso aqui, tá? E fechar essa região com material selante, tá? Tem pessoas que simplesmente faz uma forma com toda a extensão de 7 centímetros. Ele cria aqui um vazio. Essa situação me preocupa porque ele cria exatamente, né? Então aqui tem uns 7 centímetros que vem mais ou menos até aqui embaixo. Aí você tem a subbase aqui. Aí você tem o 3 centímetros, mais 4 vem aqui, a outra forma, a subbase. Então, ele tem uma parte vazia aqui de 7 centímetros.
certo? Só que esse concreto, depois que for concretar, você tem uma junta fria aqui, ó. Isso aqui me preocupa, tá entendendo? Você criar uma junta fria entre dois concretos. Então, esse aqui vai endurecer, aí depois você lança esse para poder fazer o assentamento, esse aqui já retraiu, esse aqui vai retrair. Então, quando ele retrair, vai ter uma micro fissura aqui, então isso me preocupa um pouco, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com relação ao assentamento e aderência do podotátil ao substrato, ok? Essa norma trata sobre isso aí, ok? A prefeitura também, ela tem uma cartilha, esse material aí todo eu mandei para o Rômulo, tá? Essa cartilha da prefeitura, né? Calçadas e vias executivas de pedestre. Você vai ver que aqui tem tudo o que eu acabei de falar com vocês, né? Então, você tem aqui aplicamento do solo, manual, apiloamento do solo manual e mecânico, lastro de brita 1 e 2, com 5 centímetros, lona plástica, ripa para poder delimitar o local que será concretado, né? 1,5 centímetro de largura essa ripa. Você tem os espaçadores, né? Caranguejo, a critério da fiscalização, o importante é respeitar os 3 centímetros, né? A tela soldada, que é 92, concreto usinado, não é usinado, é dosado em central, com brita 1 eu dispensaria a brita 2, tá? Um slump entre 5, aqui ele fala em concreto 20 MPa, que aqui é contra aquela outra diretriz que fala em 25, o concreto correto é o 25, porque tem um efeito abrasão na calçada, que o deslocamento do pedestre tem uma abrasão muito forte. Então, o concreto 20 é insuficiente para essa situação, né? E o acabamento superficial. Então, vocês vejam que tem material bastante aí para poder citar. Como eu falei do concreto, né? Cuidado quando as pessoas, orientar as pessoas quando forem adquirir a tela soldada. A mesma coisa acontece com a tela. Nós temos muitos fabricantes no Brasil, mas exija a certificação ABNT do produto, tá? Dessa forma, o consumidor vai estar protegido. Eu fiz uma pesquisa sobre a qualidade dos produtos telas soldadas que estão no Brasil em 2015. 71% disso deu não conforme, ok? Prejuízo para o consumidor. Depois aumentou mais os fabricantes, eu voltei a fazer essa pesquisa em 2019. 79% do produto não conforme, tá? Então, exija do fabricante o certificado de qualidade do produto tela soldada. A certificação da tela, ela é voluntária, tá? O cara pode produzir e ele não precisa certificar, porque certificar o produto tem custo, ok? Então, ele não quer ter custo, ele quer produzir, porque não se exige certificação compulsória, é voluntária. Então, ele produz, bota no mercado, o consumidor compra, mas está comprando gato por lebre, né? Se ele exigir, o fabricante que fornecer a tela certificada tem compromisso com a qualidade, ok? Os dois associados do IBTS, ArcelorMittal e a Gerdau, elas têm produtos certificados desde a sua origem, tá? Isso é muito importante, porque volta aquele tripé, material, projeto, material, execução. Ok, pessoal? Eu acho que era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Espero ter aí contribuído de alguma forma com as informações, né?
e espero ter acrescentado algum conhecimento aí para vocês.